Então, hoje a gente começa a nossa segunda aula de análise dimensional e semelhança, né? Eu tinha dito para vocês na aula passada que a gente estava trabalhando com as ferramentas, né, de semelhança, o que era homogeneidade dimensional, né, vendo toda essa parte que nos trazia, né, a necessidade de realmente fazer esse estudo de análise dimensional. Então, a gente viu que um dos principais pontos, né, dessa nossa necessidade de estar estudando análise dimensional era porque ela se baseava na homogeneidade dimensional dos problemas físicos, né? Então, isso permitia que a gente checasse as unidades e termos de equações, convertêssemos unidades, né? Tivéssemos confiança aí para somar quantidades, né? Já que elas tinham as mesmas dimensões. E, num momento posterior, a gente viu que a análise dimensional ela era capaz de gerar parâmetros adimensionais que iam facilitar a vida da gente quando a gente fosse para a etapa de experimentação realmente, né? Então, a gente usava essa ferramenta para poder obter leis de escala, né? Para poder relacionar o desempenho do protótipo, que era a condição real, né? Com base no desempenho de um modelo que a gente estivesse estudando, certo? Então, a gente disse que essa ferramenta, né, de análise dimensional, ela produzia como resultado final uma equação que relacionava a forma como esses fatores físicos, né, que caracterizavam um problema que a gente estava estudando, eles interagiam. Certo? E aí a gente exemplificou isso na aula passada, descreveu como que a gente se baseava nesses critérios de semelhança para extrapolar os resultados avaliados no modelo para a situação do protótipo, né? E no final da nossa estudo da aula passada, a gente disse que essa similaridade completa ela era garantida quando a gente tinha semelhança geométrica, né? E também quando todos os grupos π independentes, eles coincidiam, né, no modelo e no protótipo. Então, a gente fez um exercício aplicado, né, voltado a essa parte do estudo da semelhança. Hoje, a gente vai trabalhar em como determinar quais são esses grupos π, ou quais são esses grupos independentes, né, que caracterizam uma dada situação, né, um dado fenômeno físico. E quando a gente fala... Professora, Oi? bom dia, Kádia. Passando aqui só para dizer a senhora que eu fiz uma cirurgia terça-feira, aí eu tô aqui meio que de repouso um pouquinho, viu? Próxima semana espero conseguir assistir a aula direitinho, tá certo? Ah, mulher Cádia, vamos ver aí como vai ser essas coisas. Melhoras para você. Eu também estou relativamente de repouso. Eita, mas Eu tá vou tudo bem? segunda-feira na médica para ver como que vai ser essa continuidade desse repouso, se eu vou precisar entrar de licença, se não. Então, semana que vem a gente tem, se Deus quiser, melhores notícias de saúde para dar. Se Deus quiser, professora. E se for repouso, faça, viu? Que eu teimei na minha primeira gravidez, o médico, eu tive que trancar a faculdade depois da bronca, foi tão grande. Mas vai dar tudo certo. Tá tudo bem, né? Com o bebê, com a senhora? Tá todo mundo bem, mas estamos em estado de atenção. Ah, Tá posso bom? imaginar. Eu comecei em atenção com o primeiro Doppler, depois disso foi só Doppler e repouso, professora, mas vai dar tudo certo. Meu bebê Tá está aqui bom, então. há 10 anos já contando a história. Viu? Pois Melhoras melhoras para a para você senhora. também, Kádia. Obrigada. Aí eu passei só para dar a notícia, né? Para a senhora não ficar sem saber. Tá Viu? bom, obrigada. Tchau, professora. Tchau, Bom tchau. dia. Ah, bom, continuando aqui, pessoal, como a gente vinha falando,
né, esses grupos adimensionais, eles precisam ser determinados, né? E na nossa aula anterior, a gente não fez isso. O que a gente fez foi simplesmente usar esses grupos adimensionais que a gente já era fornecido para aquele problema físico que a gente estava estudando, e quando a gente usou esses grupos, a gente disse, beleza, atingimos, né, essa similaridade, tenho confiança em fazer o processo de aumento ou diminuição de escala do problema físico. Só que agora, o nosso objetivo é que a gente seja capaz de descrever, né, de saber quais são os grupos π que caracterizam um dado problema físico, e esse problema físico ele pode ser tanto da... Falei, minha Nossa Senhora. Nem mexi nesse cabo e agora está piscando aqui. Tudo bem, deixa eu tirar aqui. Então, esse problema físico, ele tanto pode ser da mecânica dos fluidos, né, como ele pode ser de qualquer outra disciplina aí, ou qualquer outro tema que vocês estejam trabalhando. Eu já trabalhei, por exemplo, com o uso dessas ferramentas de análise dimensional para aumento de escala de processos de purificação de minérios. Então, não está parecido, né, com os problemas de mecânica dos fluidos. Não é, digamos assim, o dia a dia dos problemas de mecânica dos fluidos. Mas o mesmo conhecimento ele se estende para essas outras áreas. Tá? Então, o que o teorema dos π-parâmetros de Buckingham nos diz, na verdade, ele é um algoritmo para estipular os parâmetros adimensionais de uma dada situação física que a gente deseja analisar. Basicamente, ele diz o seguinte: se a gente tem uma equação que ela é dimensionalmente homogênea e ela tem k variáveis, e essas variáveis elas são descritas através de j dimensões que formam essas variáveis, então eu posso descrever esse problema físico, né, através de um número menor de equações, onde esse número menor de equações vale justamente k variáveis menos j dimensões de referência, certo? Então, eu consigo representar o mesmo problema físico com menos, digamos assim, com uma quantidade menor de, agora, produtos adimensionais. Então, basicamente, se eu tenho uma equação com significado físico e ela apresenta aí essas variáveis dimensionais, né, eu posso representar ela não por x como uma função desses outros parâmetros, mas como uma função completa de todos eles, sendo igual a zero, né, posso passar esse x aqui para o outro lado da equação. E aí a gente sabe que, né, pelo princípio de homogeneidade dimensional, as dimensões do lado direito da equação eles devem ser iguais às dimensões do lado esquerdo. Então, nesse caso, a gente pode rearranjar esses parâmetros dimensionais de maneira que eles formem grupos adimensionais, e aí a gente mantenha essa igualdade aí das dimensões do lado direito e esquerdo, certo? Então, perceba, eu saio de uma quantidade maior de variáveis, né, para um número menor aqui de parâmetros que a gente vai chamar de grupos adimensionais, tá? Então, se a gente tem esse problema físico, né, que ele tem ele pode ser expresso por N variáveis, originalmente, né? E essas variáveis, elas são expressas através de J dimensões de referências, ou seja, eu tenho uma variável que é representada pelo comprimento, outra comprimento por tempo. Então, aí eu já tenho duas dimensões de referência. Eu tenho outra variável que é representada pela temperatura, então já vou ter três
dimensões de referências, né? Então, o número de grupos adimensionais que vão ser formados vai ser o número n de variáveis ou parâmetros originais, menos esse número j aqui de dimensões de referência. Quando a gente fala nos problemas voltados para a mecânica dos fluidos, geralmente a gente está trabalhando com força, trabalho, potência, massa, né, vazões mássicas ou volumétricas. Então, o meio de dimensões de trabalho que a gente está usualmente envolvido realmente se resume, na maioria dos casos, a 3, né? Massa, comprimento e tempo, ou força, comprimento e tempo, como a gente tinha discutido na aula passada. Porém, isso não é obrigatório, né? De tal maneira que esse número J mínimo de dimensões de referência pode ser 3, mas ele pode ser 4, ele pode ser 2, né? A depender do problema físico que se esteja trabalhando, certo? Então, é preciso atentar para isso. Então, perceba que nosso objetivo é simplesmente juntar essas variáveis para formar grupos adimensionais e aí a gente conseguir explicar o mesmo problema físico com um número menor agora de grupos adimensionais. Certo? Como eu falei para vocês, é um algoritmo, né? Então, eu vou passar aqui o passo a passo desse algoritmo para vocês. E aí, a gente faz um exercício para aplicar esse algoritmo, e aí vocês se familiarizarem com como isso aí vai sendo abordado, certo? Então, qualquer que seja o problema físico que vocês tenham que explicar, né? Ele envolve parâmetros. Então, vocês vão listar todos os parâmetros que caracterizam o problema físico e contar o número deles. Então, você vai ter N parâmetros. E aí, em parâmetros, a gente entra com qualquer quantidade, constantes adimensionais, constantes dimensionais, né, que sejam importantes para esse parâmetro, para esse fenômeno que você esteja investigando. Geralmente, nos problemas de mecânica dos fluidos, a gente tem 3 grandes grupos, né, de variáveis, né, ou parâmetros. São elas as geométricas, que caracterizam, né, a geometria realmente desse problema, se esse escoamento é interno, se o escoamento é externo, se eu tenho uma parede retangular, ou se a gente está falando de um tubo de circunferência, né, um tubo cilíndrico. Então, essas variáveis geométricas, elas entram aí na primeira categoria, né? Em seguida, a gente tem o outro grande grupo, que relaciona-se às propriedades dos fluidos, né? Então, geralmente aí a gente inclui termos como massa específica do fluido, viscosidade desse fluido, a depender do problema, compressibilidade isotérmica, então, outras propriedades que caracterizam o comportamento do fluido, certo? E como terceiro grande grupo, a gente tem o que a gente chama de efeitos externos, né? E os efeitos externos vão caracterizar aí justamente esse escoamento. Se eu tenho gradientes de pressão, se esse fluido escoa com uma dada velocidade ou com uma dada vazão, né? Esses são os elementos referentes a efeitos externos. Então, a gente tem esses 3 grandes grupos para vocês terem em mente, né, quando vocês forem fazer essa listagem de parâmetros. No segundo passo, né, a gente descreve todas as dimensões que formam os parâmetros que eu listei no passo anterior. Então, se eu listei vazão volumétrica como um dos parâmetros, aqui no passo 2 eu vou dizer, olha, vazão volumétrica tem dimensão de comprimento ao cubo, né, volume, por tempo. É isso que o passo 2 vai fazer. Quando eu fizer isso para todas as variáveis, né, eu posso identificar quais foram as dimensões que apareceram nesse problema físico. Foi massa, comprimento e tempo? Foi massa, comprimento e temperatura? Foi comprimento, tempo e temperatura? E eu vou contar
o número dessas dimensões, certo? Esse número de dimensões que eu listei aí no passo 2 é o que a gente chama de redução J, né? Por que redução J? Porque no quarto passo, eu vou pegar aquele número todo de parâmetros que eu tinha originalmente e vou reduzir em J quantidades para determinar qual que vai ser o número de grupos adimensionais que eu vou formar naquele problema físico. Esse número de grupos adimensionais é justamente K, que eu estou chamando aí nessa quarto passo. Uma vez que eu determinei esses quatro, esse número de grupos adimensionais, eu vou escolher tantos quantos forem as dimensões lá que eu determinei no passo 3, né? Eu vou escolher de parâmetros repetidos. Como assim? Se o meu problema tinha duas dimensões somente, então significa que dentre todas aquelas variáveis que eu tinha disponíveis inicialmente, eu vou escolher duas para serem o que a gente chama de parâmetros repetidos. Esse ponto é um dos pontos mais críticos da análise dimensional, né? E ele merece alguma atenção, por quê? Esses parâmetros repetidos que a gente vai escolher, né? Eles vão ser importantes na determinação dos grupos adimensionais que a gente vai calcular nas etapas seguintes. Então, por exemplo, se eu pegar dois parâmetros e eles, por si só, já formarem um número adimensional, então eu não vou conseguir combinar eles com outros para formar adimensionais, né? Não faz sentido. Então, esses parâmetros repetidos, eles têm que ser escolhidos de modo que eles formem com os parâmetros restantes um número adimensional por combinação, né? Além disso, todas as dimensões do problema, elas devem ser contempladas nesses parâmetros que eu escolhi. Por exemplo, se meu problema tem massa, comprimento e tempo no meu grupo, nessas minhas J dimensões, então eu tenho M, L e T, as variáveis, os parâmetros que eu escolher, eles têm que contemplar M, L e T, massa, comprimento e tempo. Se eu escolher um conjunto de parâmetros repetidos e não contemplar uma das dimensões, então aí eu já estou pecando na minha análise dimensional. Lá no livro do Sengel, vocês podem encontrar um guia prático de como escolher parâmetros repetidos. Tá? A princípio, vai parecer que a pessoa está, né, baixando, sei lá, Chico Xavier ou alguma entidade, né, para fazer essa escolha, mas não é. Tá? Geralmente, nessa escolha dos parâmetros repetidos, a gente opta por escolher um parâmetro que caracterize os fatores externos, um que caracterize a geometria e um que caracterize a propriedade dos fluidos. Atendendo a isso aqui, geralmente você faz uma escolha adequada para o seu processo de análise dimensional. Quando você escolher esses parâmetros repetidos, então é só uma questão de combinar, né, ele com as variáveis restantes individualmente para determinar os grupos adimensionais, certo? Quando a gente fizer isso para todos, a gente escreve a relação funcional e checa quais foram os nossos resultados, tá? Nesse problema aqui, que está descrito para vocês, o que é a situação física? Né? Essa aqui é uma das questões que a gente tem relacionadas, né, ao estudo de análise dimensional. Então, ela diz assim, ó, uma placa fina e retangular está imersa no escoamento uniforme, com velocidade ao longe igual a v. A placa apresenta largura, W, e altura, H,
e está montada perpendicularmente ao escoamento principal. Tá aqui a descrição, né, geométrica desse escoamento. Admita que o arrasto na placa, a força de arrasto, é D, é uma função de W e H, da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica e da velocidade desse escoamento. E determine o conjunto de termos π adequado para o estudo experimental desse problema. Então, veja só, ele disse no enunciado que o arrasto é uma função de W e H, massa específica do fluido, viscosidade e velocidade do escoamento. Então, aqui a gente tem um total de, vamos contar, 1, variável resposta, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros que devem ser estudados no nosso problema físico. Então, o nosso número de parâmetros, ó, é 6. Primeiro passo realizado. Determinamos o número N. O segundo passo do nosso algoritmo era descrever todas essas quantidades, né, todos esses parâmetros, em termos de suas dimensões fundamentais. Então, D é uma força, né, de arrasto, certo? Então, força é representado por massa vezes aceleração. D, percebam que aqui ele está destacado de vermelho, é a nossa variável resposta, tá? Então, eu vou deixar ele aqui em vermelho realmente para a gente entender que ele é uma variável que a gente tem interesse, mas que a gente deve tomar um pouco de atenção com ele. Né? Fazendo o mesmo, né? Descrevendo as dimensões, ó, para a viscosidade, para a largura, para a altura, né? Massa específica do fluido e velocidade do escoamento, a gente consegue ver que esse problema físico ele é representado por massa, ó, está presente nesse e nesse. Então, massa, comprimento, presente aqui, né, em vários desses parâmetros. Então, a gente tem o comprimento como uma dimensão também importante do nosso problema. E tempo, né? Tempo e tempo. Então, esse problema físico, ó, ele está sendo representado por uma quantidade J de 3 dimensões fundamentais. Massa. Quais são elas? Massa, comprimento e tempo. Certo? Então, no passo 4, que é o determinar o número de grupos π que eu preciso para caracterizar esse problema, eu vou pegar aqui, ó, as 6 variáveis ou 6 parâmetros originais e diminuir das J dimensões fundamentais que formam o problema físico. De maneira, ó, que K vai ficar sendo 6 menos 3, 3, certo? O que isso significa? Significa que a gente vai ter que formar 3 grupos adimensionais. Grupo adimensional π1, π2 e π3, certo? Mas como que a gente vai formar esses grupos adimensionais? Lembra aqui que o nosso quinto passo era escolher parâmetros repetidos, né? Então, a gente vai formar esses grupos adimensionais escolhendo J parâmetros repetidos, no caso desse problema, 3 parâmetros repetidos, e combinando eles com os que sobraram. Então, a gente vai pegar aqui e vai escolher deste conjunto de parâmetros, né, 3 para combinar com os demais, ok? Como que a gente vai fazer essa escolha, né? Eu tinha dito para vocês que isso segue algumas regras, apesar de
num primeiro momento, parecer que a pessoa faz muito da vontade que dá, mas não, segue algumas regras. Qual é a primeira regra? A variável resposta, ela nunca pode estar junto, né, nesse grupo de parâmetros repetidos. Por quê? Porque ela é a variável que você quer estudar. Se você colocar ela aqui entre os parâmetros repetidos, ó, ela vai aparecer em todos os grupos adimensionais. Então, não faz sentido você escolher a variável resposta para fazer parte desse grupo. O segundo critério que eu disse para vocês é: escolham variáveis que consigam contemplar todas as dimensões físicas do problema, certo? Então, dessas outras 5 variáveis, dessas outras 5 aqui, a gente deve escolher 3 para representar esse problema. E essas 3 devem contemplar massa, massa, tempo e comprimento, certo? Eu disse para vocês que uma escolha acertada de parâmetros geralmente envolve um parâmetro geométrico, né? Aqui a gente tem 2, H e L, H e W, quer dizer. Um parâmetro que caracteriza as propriedades do fluido, aqui a gente tem 2, ó, viscosidade e massa específica do fluido. E um parâmetro que caracterize fatores externos, né? A forma desse escoamento. Então, percebam que, dimensionalmente, não faz diferença se eu escolher H ou W, né, para representar essa característica geométrica. Por quê? Ambas as quantidades se relacionam com, simplesmente, diretamente, né, com o comprimento. Então, vou optar aqui por escolher W. A única variável que eu tenho que relaciona-se aos efeitos externos é a velocidade. Então, podemos também fazer essa escolha direta. Na categoria propriedade dos fluidos, a gente tem 2, ou viscosidade ou massa específica, né? Se a gente escolher a viscosidade, perceba que viscosidade já engloba diretamente as 3 dimensões, enquanto massa específica engloba somente 2. Então, a massa específica, ela é uma variável mais simples, né? Ela é um parâmetro mais simples para se relacionar na hora de fazer a combinação linear com as restantes. Então, a gente pode fazer essa escolha V, Rho e W como a nossa escolha de parâmetros repetidos, tá? Então, podia ter escolhido viscosidade? Podia, mas você ia ter um pouco mais de trabalho na hora de realizar a sua análise dimensional, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai relacionar essas variáveis repetidas, ó, esses parâmetros, com cada uma das variáveis que não foram escolhidas. Então, eu vou combinar primeiro W, Rho e V com D, que é a força de arrasto, variável de resposta. W, Rho e V com a viscosidade. E W, Rho e V com a largura, altura, sei lá, com H dessa placa. Certo? E aí eu vou formar individualmente, né, grupos adimensionais. Como? Para determinar o grupo, deixa eu ver se aqui já tem. I1. Pronto. Para determinar esse grupo π1, ó, eu digo que as dimensões desse grupo adimensional, M, L e T, podem ser consideradas todas elas elevadas a um expoente nulo. Né? Por quê? Porque a dimensão aqui desse termo não existe, né? Ele tem dimensão, ele é um termo adimensional.
E isso, né, permite que, na hora que eu descreva cada um desses parâmetros com as suas dimensões, né, individuais, eu consiga relacionar as dimensões do lado direito da equação com as dimensões do lado esquerdo, certo? De que maneira? Veja só. É um princípio lá da homogeneidade dimensional que a gente tinha discutido na aula passada, né? As dimensões de um lado direito da equação devem ser iguais às dimensões do lado esquerdo. Então, o meu interesse nesse quinto passo é de determinar quais seriam esses expoentes alfa, beta e gama, aos quais W, ρ e V deveriam estar elevados, para que, ao se combinar com a força de arrasto, eles produzam um número adimensional, certo? Então, quando eu faço isso, na verdade, eu vou obter equações para a dimensão da massa, do comprimento e do tempo, né? De tal maneira que as dimensões do lado direito sejam iguais às dimensões do lado esquerdo. Então, a massa, por exemplo, elevado a zero, tem que ser igual a o termo que tem massa aqui do lado direito. Aqui seria esse, massa elevado a beta e massa sozinho. Então, massa elevada a zero tem que ser igual a massa elevada a beta mais 1. Então, a gente consegue aqui identificar qual que seria o valor de beta. Realiza o mesmo procedimento para o comprimento, né? Então, comprimento elevado a zero. Comprimento elevado a zero tem que ser igual a comprimento elevado a alfa, comprimento elevado a menos 3 beta, ó, está no denominador, então menos 3 vezes beta, comprimento elevado a gama e comprimento elevado a 1. Então, L elevado a zero tem que ser igual a L elevado a alfa menos 3 beta mais gama mais 1. E aí a gente obtém uma equação aqui em termos de alfa, beta e gama, que são esses expoentes. Ah, mas aqui eu já não cheguei no resultado final. Mas a gente ainda não tem mais uma equação para trabalhar? Então, a gente vem aqui e trabalha com a equação referente à dimensão do tempo, né? Então, T elevado a zero vai ser igual a T elevado a menos gama menos 2. T elevado a zero é igual a T elevado a menos gama menos 2. Então, gama vale menos 2. Com essa informação de beta e de gama, a gente pode calcular o valor de alfa, né? E aí, de fato, o que a gente fez? A gente determinou quais eram esses expoentes, ó, alfa, beta e gama, que produzem um número adimensional quando combinam as variáveis W, ρ e V e a força de arrasto. Então, ó, W deve estar elevado a menos 2, que é o valor de alfa, ρ deve estar elevado a menos 1, que é o valor de beta aqui, e V deve estar elevado a menos 2, certo? Quando a gente multiplicar isso aqui pela força de arrasto, a gente deve obter um número adimensional. Então, o grupo π1 adimensional é igual a D. Todos os elementos estão elevados a números expoentes negativos, né? Então, dividido por
Rho elevado a 1, V ao quadrado, W ao quadrado. Para a gente verificar se esse número realmente é adimensional, a gente substitui, então, as dimensões de cada um dos termos aqui nessa expressão para o grupo π1 e vê se o valor que deu, né, é adimensional. Então, força é massa vezes aceleração. Massa específica, ó, é massa dividido por comprimento ao cubo, vezes velocidade ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui só para a gente fazer esse check, né? Aqui a gente tem massa específica, que é massa por comprimento ao cubo, vezes a velocidade ao quadrado, então, L ao quadrado, oxe, L ao quadrado dividido por tempo ao quadrado, vezes W ao quadrado, né, que novamente é comprimento ao quadrado. Então, fazendo isso, a gente consegue obter, né, consegue verificar que realmente o número que a gente produziu, ele é adimensional, né? L ao quadrado com L ao quadrado, aqui fica L à quarta, que se cancela com esse L à terceira, para deixar só uma dimensão de comprimento aqui no numerador, né? E aí a gente vê que essa dimensão aqui é igual à do denominador. Então, esse grupo 1 foi realmente um grupo adimensional. Deu para entender aí, pessoal, o que a gente fez, como que foi o procedimento e tudo mais? Não tem muito mistério, realmente, tá? O que a gente faz agora é repetir esse mesmo raciocínio para obter o grupo π2, que é a combinação de W, ρ e V com a viscosidade, e para calcular o grupo π3, que é a combinação de W, ρ e V com H, certo? Então, percebam que os expoentes que a gente vai calcular agora, eles vão ser diferentes, né? E é interessante que vocês escolham letras diferentes para representar os expoentes de grupos adimensionais diferentes. Por quê? Porque senão, na hora que vocês forem resolver a questão, vocês vão se embananar, né? Ah, mas eu descobri no grupo 1, A era igual a -2. Agora estou achando A igual a -3, como é que é isso? Né? Então, é importante que vocês atribuam valor, né, nomes diferentes a esses expoentes para que vocês evitem de cometer erro, tá? Então, aqui nessa determinação do grupo π2, a gente realiza exatamente o mesmo procedimento que no caso anterior, né? A gente iguala as dimensões aqui do lado direito da equação com as dimensões de cada um dos termos, né, elevado a seu respectivo expoente. Né? Então, W é uma dimensão de comprimento, massa específica, massa, comprimento ao cubo, elevado a B, velocidade, L sobre T, elevado aqui a C, e a viscosidade, que é o parâmetro que eu estou usando para determinar esse grupo π2, eu descrevo aqui as dimensões dela, tá? E aí, novamente, como eu falei para vocês, né? É um processo de igualdades entre
dimensões de um lado e outro da equação. Então, m elevado a zero, a gente tem m elevado a b aqui, vezes m. Então, m elevado a zero fica sendo igual a m elevado a b mais 1. Determinei o valor de b. Posso passar para a equação do tempo, né? Geralmente, a equação referente à variável tempo, ela tem menos termos que dela dependem, né? Então, ela se torna uma equação mais simples. Então, vocês podem optar por resolver ela antes da equação do comprimento, porque a equação do comprimento tem muitos termos que dependem do comprimento, tá? Então, t elevado a zero, a gente tem aqui t elevado a menos c, e aqui t elevado a menos 1. Então, a gente vê que c vale menos 1 também. Então, b vale menos 1, c vale menos 1. Quando eu for passar aqui para a resolução da equação do comprimento, então vai ficar L elevado a L elevado a menos 3B, L elevado a C e L elevado a menos 1. Né? Então, L elevado a zero é igual a L elevado a A menos 3B mais C menos 1. Substituindo aqui os valores de B e C, a gente pode calcular qual que vai ser o valor de A. Percebam, né, a importância de vocês efetivamente substituírem os valores, tá? Na equação, porque pode ser que vocês queiram resolver essas contas simples, né, tudo de cabeça. Né? Eu sugiro que vocês não façam isso. Escrevam a equação, façam o jogo de sinal direitinho para não correr risco de errar. Né? Então, menos 3 menos 1 vai dar mais 3, menos 1, menos 1. Então, aqui, menos 2. Então, mais 3, menos 2, isso aqui dá 1 positivo desse lado da equação, né? Mais 1 aqui, e passa para o outro lado da equação com sinal negativo. Então, todos os expoentes que a gente determinou para W, ρ e V tinham sinal negativo quando se combinavam aí com a viscosidade. Então, o grupo π2, ele foi obtido desta maneira aqui, né? Então, eu posso dizer que π2 é μ sobre ρ VW, tá? Na determinação do terceiro grupo adimensional, o procedimento ele se repete, né? Só que a beleza desse processo é que, veja só, nesse terceiro momento, a gente colocou W, ρ e V elevado aos expoentes x, y, z, né? E combinou eles com um termo que só tem uma única dimensão, que é H, né? Então, quando a gente fez a nossa escolha por parâmetros repetidos, né? Em que um tinha o tempo, o outro tinha massa, e todos tinham o comprimento, né? Isso aqui foi interessante, né? E vai facilitar a vida da gente, por quê? H só depende da dimensão de comprimento. Então, quando eu for escrever as equações para a dimensão de massa e para a dimensão de tempo, a gente vai ver que eu só tenho um único termo com massa, que é massa elevado a y. Então, y, m elevado a zero, igual a m elevado a y igual a zero. Para o tempo, isso se repete. Né? Eu só tenho t elevado a zero e um único termo com tempo, que seria t elevado a menos z. Então, z também é igual a zero. Então, quando eu for escrever a equação para a dimensão mais complexa, que é o comprimento, eu já tenho informações interessantes, né? Que L elevado a x menos 3y mais z mais 1, na realidade, né? O y e o z valem zero, né?
e aí eu determino facilmente que x vale menos 1. Então, o grupo adimensional formado, ó, simplesmente é H sobre W. Ok? Então, para finalizar esse nosso problema de análise dimensional, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para eu determinar o conjunto de grupos π adequado para o estudo desse problema. Então, na realidade, ó, eu determinei o conjunto de grupos π. Qual seria esse conjunto? Esses 3 grupos π aqui, certo? E isso aqui pode ser escrito numa relação funcional de que maneira? O grupo que contém a minha variável de resposta é igual a uma função dos demais grupos, certo? Então, o grupo que se relaciona com a minha variável de resposta, que é a força de arrasto, que é o grupo π1, ele é uma função desse número, μ sobre ρVW. Se vocês observarem isso aqui, nada mais é do que uma forma de eu escrever o número de Reynolds, certo? E dessa razão, né, H sobre W, que a gente chama de razão de aspecto, que representa a geometria do problema físico, certo? Então, a gente consegue descrever esse problema através desses 2 grupos, desses 3 grupos adimensionais que se relacionam de alguma maneira. A maneira como eles se relacionam, ou qual é essa função f, é um problema a ser determinado experimentalmente, né? Como aconteceu aqui, né? Então, eu tinha uma dependência para a medida do arrasto sobre essa bolinha, né? Foi-se avaliada a dependência com massa específica, viscosidade, diâmetro da bolinha e velocidade aí desse escoamento, né? E se viu, ó, que esse grupo adimensional aqui dependia do número de Reynolds. Então, quando se fez a análise dimensional, só se obteve o grupo da direita sendo igual ao grupo da esquerda. A forma dessa relação funcional, ou seja, como que era este comportamento, foi determinado experimentalmente. Beleza? Dúvidas, meu povo? No material de vocês, vocês vão perceber a presença de vários outros exercícios para vocês irem se testando, né, com relação a esses conhecimentos. Tem esse daqui, referente ao escoamento ao redor de um objeto, né, produzindo aí vórtices. E aí a gente tem aqui tanto a parte de análise dimensional, para vocês determinarem os grupos adimensionais, quanto também a parte de semelhança entre modelo e protótipo, tá? E também tem eu acho que tem mais uma outra questão no material de vocês, eu não tenho certeza. Vou verificar lá na apostila, certo? Eu acredito que tenha. Se não tiver, me deem notícia que aí eu mando para vocês umas questões. Eu agora estou me lembrando, será que eu não coloquei para vocês a lista de questões? Deixa eu só olhar aqui rapidamente no grupo da monitoria se eu já tenho a lista da terceira unidade. Tá? Se eu já tiver, eu já boto no SIGA aqui para vocês disponível. Tá? Então, só para a gente concluir essa parte de análise dimensional,
eu queria mostrar para vocês alguns números adimensionais que são importantes na mecânica dos fluidos, né? E como eles são formados, né? Eu já disse para vocês superficialmente isso antes, né? Mas a gente tem na mecânica dos fluidos algumas forças principais que estão presentes nos nossos problemas, né? A força de inércia, né, que é descrita lá pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, as forças viscosas, as forças de pressão, força de gravidade, força de tensão referente à tensão superficial, né, compressibilidade. Então, essas forças, elas representam, né, elas estão presentes nos problemas físicos, nos problemas de mecânica dos fluidos, especialmente. Essa força inercial aqui, muita gente tem dúvida de como que se chega nessa forma, né, da força inercial, mas não é complexo, né, pessoal? Se vocês se lembrarem que, segundo a lei de Newton, a gente tem o produto massa vezes a aceleração, né, relacionando-se aí à inércia de uma massa fluida, né, eu posso representar essa massa por massa específica vezes um volume, né? Um volume aqui, colocar da mesma forma que a gente vinha trabalhando, volume. E uma aceleração, né? A gente sabe que é a derivada aí da velocidade, né? Então, é a velocidade por uma medida aí de tempo, certo? Então, quando a gente trabalha isso aqui de maneira mais direta, né? Perceba que esse volume eu posso representar como uma área vezes uma dimensão de comprimento, né? Vezes velocidade por tempo. Então, esse comprimento por tempo eu posso englobar num novo termo de velocidade, né? E aí a gente fica com velocidade ao quadrado aqui, vezes uma área, né? E a área eu posso representar aí por um comprimento ao quadrado, certo? Então, essa seria a proporcionalidade aí das forças inerciais. E a gente pode realizar o mesmo raciocínio, né, para outras forças, de maneiras a descrevê-las, né, através desse mesmo conjunto aí de propriedades. Então, por exemplo, as forças viscosas, que a gente sabe que é a tensão viscosa vezes a área, né, a gente pode destrinchar esses termos aqui, né? A gente sabe que U é a velocidade, Y é a medida de comprimento. Então, as forças viscosas, por exemplo, seriam proporcionais a UV, MIVL. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente trabalha com forças, né? Se eu dividir uma força por outra, eu posso produzir um grupo adimensional, certo? E existem vários grupos adimensionais que são importantes para a mecânica dos fluidos. O mais importante deles é, obviamente, o número de Reynolds, que a gente já tem contato lá desde o começo da disciplina, né? Então, esse número de Reynolds ele é formado pela relação entre forças de inércia, né, que eu acabei de escrever para vocês, com as forças viscosas. Então, a gente obtém essa relação aqui, né? ρVL sobre μ, forças inerciais dividido pelas forças viscosas. Então, quanto maior for o número de Reynolds, significa que a gente tem as forças inerciais, ou seja, as forças referentes ao movimento desse fluido, né, sendo maiores do que os termos viscosos, né? Então, isso caracteriza justamente um escoamento turbulento, né? Se a gente tem valores de número de Reynolds pequeno, então significa que esse denominador aqui, ó, ele é muito grande. Então, as forças viscosas, elas são mais pronunciadas. Então, a gente
consegue ordenar essas camadas de fluido em um escoamento que a gente chama de laminar, certo? Outros números que são importantes, né, a gente já usou. O número de Mach, a gente usou para avaliar os efeitos da compressibilidade. Lembra, a gente tinha o valor de 0,3 como um limite do número de Mach para avaliar se o escoamento era compressível ou incompressível, né? E aí ele surge justamente pela razão das forças de inércia, novamente, com as forças de compressibilidade. A gente tem também o número de Weber, trabalhando aí com a relação das forças inerciais e de tensão superficial. Então, ele vai ser importante sempre que a gente for trabalhar com interfaces gás-líquidos ou líquido-líquido. E o número de Freud, que traz essa relação da força inercial com a força gravitacional, certo? Então, ele vai ser importante nos cálculos de projetos de estruturas hidráulicas, né, projeto de navios, de ressaltos. Por quê? Porque ele vai estar relacionando a inércia daquela massa de fluido com o peso dela própria. Tá? Outros números adimensionais, eles também são importantes, mas não necessariamente eles estão relacionados com a mecânica dos fluidos. Né? Então, existem números, como o número de Nusselt e o número de Prandtl, que eles podem estar presentes nos problemas de mecânica dos fluidos de maneira combinada. Por quê? Até agora, a gente tratou dos escoamentos, né, de maneira isotérmica. E isso fica bem claro para todas as pessoas que não são engenheiros químicos. Né? A gente trabalha como se a composição daquele material que a gente que tivesse escoando, ela fosse constante em toda a tubulação. Né? Mas, para quem trabalha com processos com reação química, com transferência de calor, né, para o fluido ou do fluido para o meio externo, outros números adimensionais eles surgem naturalmente, né, dessas análises dos fenômenos de transferência de massa com calor e momento de maneira conjunta, certo? Então, esses números adimensionais, como o número de Nusselt e o número de Prandtl, eles vão trabalhar com as características de distribuição e formação dessa camada limite, quando esses fenômenos estão ocorrendo de maneira acoplada. Tá? Como eu tinha dito para vocês, né, eu achava que tinha mais questões, tem mais uma questão aqui no final. Então, vocês têm duas questões aí direto na apostila de vocês, referente a esse conteúdo, tá? E eu tenho para mim que na apostila de conteúdo mesmo também tem mais coisas, tá bom? Então, meu povo, na terça-feira a gente conversa, certo? Como eu disse para vocês, tem aula de exercícios de análise dimensional lá no CIGA de vocês, para vocês assistirem, tirarem as dúvidas, né? Quer dizer, fazerem, né? Para poderem surgir as dúvidas para trazer para cá. Beleza? E no mais, aí a gente fica à disposição para vocês, né? Se precisarem de qualquer coisa, se tiverem alguma outra dúvida, né? Falem. Valeu, pessoal. Bom fim de semana, viu? Tchau, tchau.